Estamos gravando a reunião, então, a partir de agora, é o que vai para o vídeo oficial. Um bom encontro para todos vocês. Boa noite, me escutam todos? Sim. Então, boa noite a todos. Saudar a presença do nosso presidente, vice-presidente, professor Aldenir, professor Evandro. A saudação também ao professor Álvaro e às nossas palestrantes, que estão presentes. Eu quero pedir desculpas, eu estou em São Paulo e mudaram meu voo, então, como eu depois de Congonhas aqui, eu combinei com o professor Álvaro, que passaria, então, toda a parte de administração da produção do evento, que faria essa breve introdução, um assunto relevante, o qual aconteceu em Londrina. Nós falamos bastante sobre isso, e agora a gente teremos a oportunidade de explorar mais a fundo essas questões políticas e contábeis dessas operações que a Receita Federal tem feito em relação ao negócio. Quero desejar a todos, portanto, um bom evento e, uma vez mais, pedir desculpas ao professor Álvaro. Então, por favor. Bom, obrigado, professor Cláudio Freza. É uma satisfação muito grande, né, conduzir ao seu lado esse evento, né, promovido pela Comissão de Tributação no Agronegócio da União Brasileira dos Agraristas Universitários, a UBAL. Gostaria de cumprimentar aqui o presidente da UBAL, Albenir Cherubini, meu primo lá do Rio Grande do Sul, que tem liderado essa massa de agraristas Brasil afora, né, que tem se dedicado ao estudo das mais diversas áreas do direito, não só do direito agrário, mas também das suas relações com os demais ramos do direito, naquilo que interessa para o produtor rural. Quero cumprimentar também o vice-presidente da UBAL, doutor Evandro, aqui presente. Uma honra tê-lo conosco, também integrante da Comissão de Tributação no Agronegócio da UBAL. E antes de adentrar aí no nosso evento, gostaria de já deixar o convite a todos aqueles que não são associados da UBAL para que, caso tenham interesse e disponibilidade, né, nos procurem para fazer os seus ingressos no quadro da UBAL. Faço aqui um depoimento pessoal, né? Já há alguns anos sou associado e, através da UBAL, pude aprender com os melhores agraristas do país e fazer várias amizades, né, que são extremamente importantes para a nossa trajetória profissional. Conheci o Albenir Cherubini pessoalmente em 2017, no primeiro Congresso Nacional no Rio de Janeiro, e de lá para cá temos cultivado essa amizade que tem trazido frutos pessoais e profissionais para todos nós. Bom, feitos os agradecimentos iniciais, agradecer, né, nossas duas palestrantes, a doutora Liliane Cisoto, não sei se eu pronunciei corretamente, doutora, me corrija se eu estiver errado. É uma honra tê-la conosco, né, a doutora Liliane, que tem aí uma atuação muito expressiva na área da tributação no agronegócio, com foco em produtores, empresas desse setor extremamente pujante, e aceitou com muita prontidão o nosso convite, o convite da comissão feito pelo professor Cláudio. Ficamos extremamente felizes com esse aceite. E também, né, a doutora Renata Oliveira, que é contadora, especializada em direito tributário, atua aqui em Jataí, é minha amiga, minha madrinha de casamento, mas o convite foi feito principalmente pela competência que ela tem na área contábil voltada para produtores rurais. E nós sabemos, principalmente aqueles que atuam com o direito tributário aplicado ao agro, a importância desse diálogo entre produtor, advogado, contador e outros profissionais, né? A depender aí do tributo que nós estejamos discutindo, né? Talvez nós vamos ter que envolver engenheiros florestais, agrônomos, né? Estou falando aqui principalmente do ITR. Então, essa atuação multidisciplinar faz toda a diferença. Quero agradecer também todos aqui presentes, estou vendo aqui diversos amigos de várias partes do Brasil, grandes nomes aí que atuam com o direito agrário
e o direito aplicado ao agronegócio. Falar para vocês que o intuito da nossa reunião hoje é um bate-papo, é uma conversa informal, é compartilharmos experiências, é compartilharmos conhecimento teórico e prático relacionado a essa nova operação a nível nacional, a Declara Grãos. Ela que começou no Rio Grande do Sul, veio se espraiando por outros estados, chegou até São Paulo e agora, já há uns 2 meses, tem sido anunciada a nível nacional, né? Considerando principalmente que o agro se tornou o foco das fiscalizações, não só tributárias, como também ambientais, trabalhistas e assim por diante, né? A Receita Federal, ela vem anunciando, já tem conhecimento de alguns contribuintes, doutora Liliane, que receberam comunicados via ECAC, né? Já nos procuraram, nesse primeiro momento com o intuito de conformidade fiscal, né? Mas já certamente com essa possibilidade posterior em relação à fiscalização propriamente dita. Para aqueles que não sabem, o foco da Receita Federal nessa operação Declara Grãos é o imposto de renda, pessoa física, sobretudo, né? E os principais pontos são, no caso do produtor rural, omissão de receitas. Segundo ponto, inclusão indevida de despesas e investimentos. Alguns questionamentos sobre alguns investimentos, por exemplo, relacionados a veículos, né? Se caminhonete é ou não é uma despesa, por exemplo, para deixar bem concreto. Outro ponto, os contratos agrários, e aí mirando não aquela pessoa que é produtor rural propriamente dito, mas o dono da fazenda que acede através de um contrato para que outro nela exerça a sua atividade. É parceria, é arrendamento. Esse é um assunto que debateremos com bastante afinco hoje, nos valendo da experiência prática e teórica da doutora Liliane e da doutora Renata. Então, nesse primeiro momento, eu vou passar a palavra para a doutora Liliane para fazer uma explanação, depois passaremos para a Renata e, no final, fazermos aí um bate-papo, todos trazerem aí as suas dúvidas, as suas perguntas, compartilhar alguma experiência, algum cliente que já tenha sido notificado e assim por diante. Doutora Liliane, muito obrigado por ter aceito. A palavra está contigo. Obrigada, muito obrigada. Vocês me ouvem bem? Uma maravilha. Bom, quero agradecer esse convite para participar desse debate, com os colegas o Álvaro, Cláudia, a Renata, agradecer ao Albenir, o Evandro, e falar que essa comissão é muito forte. Também conheço o Albenir há bastante tempo, ainda não pessoalmente, mas uma pessoa extremamente estudada, sabe o que está fazendo. Fiquei muito feliz um tempo atrás, ele me enviou um livro. Então, a gente está entre pessoas muito qualificadas. Eu fico muito feliz pelo convite. E esse assunto que a gente vai falar hoje envolve diretamente a relação de declaração de ajuste anual do produtor rural, os dados que eles inserem efetivamente dentro do livro caixa, que é um assunto que a Renata vai acabar tratando, por ser contadora, e ela consegue trabalhar com mais tecnicidade, mas todas essas situações, os impactos das deduções de despesa de custeio, investimento da atividade, a maneira como é que faz a realização da apuração. Então, acho que vai ser um bate-papo bem bacana, porque eu vejo que hoje em dia a Receita Federal está com um olhar produtor rural muito diferenciado do que ela tinha antes. Percebeu agora que CPFs rendem. Então, assim, a gente está numa fase de uma previsão de um déficit para o ano que vem gigantesco, embora o governo diga que não, mas a gente sabe que vai acontecer, e essa gana governamental em aumentar a arrecadação sem redução de despesa administrativa, ou seja, né, a reforma tributária quase finalizando, a administrativa ainda está por vir, e a gente acaba por colocar esse olhar diferenciado em cima do produtor rural, que é a pessoa que mais alavanca a nossa economia. Mas vamos lá, fazendo um resuminho rapidinho também, já pegando o gancho do professor Álvaro.
a Receita ela vem trabalhando para identificar os erros nas declarações dos produtores, e essa operação Declara Grãos, como ele bem colocou, que começou realmente para o Sul, pingou para São Paulo e agora espalhou para o Brasil inteiro. O que eu trouxe, o que eu quero trazer aqui, para depois a gente fazer um debate, fazer um debate com a Renata, eu quero focar na parte dos contratos que norteiam as relações financeiras do produtor rural, sabe? Essa operação ela serve no fim do dia para estimular a autorregulação, a gente sabe, para evitar que o produtor pague multas muito altas por conta de divergência na declaração, que ele busque efetivamente conformidade tributária, isso que essa operação ela, a priori, ela pede, né? E esse ponto acho que é muito importante também, como é que é um bate-papo muito aberto, muito leve, deixa muito claro que se o produtor receber qualquer tipo de documento da Receita Federal, seja de forma digital, por e-mail, seja pelo correio, que não coloque na gaveta, que isso é muito comum. Procura um advogado, procura um contador, que os dois juntos vão saber fazer a instrução correta do que tem que ser feito, e eu falo isso por experiência. Coloca na gaveta mesmo, por conta de achar que, não tem problema, é uma simples conformidade. Depois que vira o jogo, acaba virando multa, acaba ficando um pouco mais difícil. E essa operação, ela começou enviando notificação para aqueles produtores também, que tinha faturado à época mais de 142 mil, e tinha obrigação de fazer a declaração do IR, né? Eles foram os primeiros casos de envio de notificação. E o que a gente tem atualmente é o seguinte, além da falta da entrega da declaração, que eles falam, tem a inconsistência do livro caixa digital do produtor rural. Então, tem despesa suspeita, tem a situação que você bem colocou, né, o Álvaro bem colocou, suspeita de inserção incorreta por conta de compra de veículos, de utilização de aeronaves, sob forma de manutenção. E aqui eu vou falar realmente das inconsistências dos rendimentos atrelados aos contratos de parceria de arrendamento, estão muito bem descritos lá no Estatuto da Terra. Eu vou falar bem rapidinho também de um ponto que eu acho importante, que muita gente não tem noção, muito produtor não tem noção, que ele fica muito atrelado só à parceria, ao arrendamento, ele fica muito atrelado à situação de confinamento, mas a cessão gratuita de bem imóvel é uma situação de tributação complexa, tá? É um ponto, e o ponto principal de todo esse assunto nosso aqui é que no fim do dia ele tem que saber distinguir o que efetivamente é a atividade rural dele, tá? Em si, saber o que é receita, o que é despesa, saber exatamente o que é. E um outro ponto que, falando rapidamente, em relação ao recebimento dessas notificações da Receita, se o produtor não faz a regularização dentro daquele prazo estipulado pela Receita, que hoje são 60 dias, aplica a multa posteriormente de 75% a 225%. Então, e sobre o quê? Sobre o saldo do imposto que a Receita apresenta como sendo devido de acordo com os cálculos dela. Então, entrega a sua declaração, se vê que tem algum tipo de problema, realmente conversa com o advogado, começa com o contador, para poder fazer a retificação da declaração, para informar na Receita certinho o que está acontecendo, até porque a gente que é da área de direito tributário, a gente sabe que tem um artigo no CTN, que é 138, que fala da espontaneidade, né, que te protege de efetivamente você receber multas. Então, além do que, né, além de outras penalidades que eu vejo que pode ser inclusão em dívida ativa, protesto em cartório para utilizado a não fazer, a cobrança judicial sob forma de execução fiscal, as multas, os juros. Então, assim, essa é a parte, eu vejo que é a parte mais complexa, né? O CPF do produtor pode ser bloqueado, vai impedir a emissão de certidão negativa, vai travar a liberação de empréstimo, vai fazer uma bagunça na vida dele, vai atrapalhar a conta bancária. Então, assim, o termo de conformidade é necessário e tem que ser feito. O que eu acho interessante falar para a gente começar? Todo mundo sabe que tem aqueles contratos famosos de arrendamento de parceria que são previstos lá no Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504 de 64. Inclusive, essa legislação ela é regulamentada por um decreto, que é o 595-6666, e explica como é que os contratos agrários em si estabelecem a posse e o uso. Então, é muito importante. Quando eu falo de um contrato de parceria, por exemplo, é aquele contrato que o dono da terra, ele cede a terra. Pode ser a terra toda, pode ser parte da terra, mas ele começa a explorar uma atividade junto com uma outra pessoa, tá? E juntamente, ele assume o quê? Todos os riscos. Se chover e alagar, se tiver uma estiagem muito complexa, se pegar fogo e seguro não cobrir, se alterar o preço da commodity, se alterar o preço de fertilizante ou não ter fertilizante, pode faltar, a gente sabe como é que ficou um tempo atrás. Se quem fez compra futura fez descumprimento de contrato,
é risco puro. A gente até chama esse tipo de contrato, né? Porque tem muitos alunos que gostam de assistir, muitas pessoas mais jovens, inclusive, que gostam de nomear situações, mas a gente chama isso no direito civil de contrato aleatório, porque é aquele contrato que eu tenho certeza, eu tenho previsibilidade. Então, esse é o tipo de contrato previsto no Estatuto da Terra que a gente chama de parceria. Um outro ponto é, quando eu estou lá na parceria, a lei me fala o quanto de participação que eu, dono da terra, posso ter de frutos. Tem uma porcentagem, tá? Que não pode ultrapassar, um exemplo assim, para não entrar 100% na lei, mas vamos supor, a lei fala lá, você pode ter os frutos em um montante de 20% quando a parceria que você fez com outra pessoa, você só deu sua terra nua. Aí, se você deu a terra nua, mas essa terra está preparada, aí você pode ter 25%. Aí vai para 30%, 40%, 50%, chega ao máximo de 75%, né? Que aí você deu tudo, você deu benfeitoria, você deu maquinário, você deu a terra nua, efetivamente, terra nua não, terra preparada, você deu tudo. Mas da mesma maneira, de 75% que é o máximo que você pode, enquanto produtor rural, receber de valor, você está no risco. Pode ser que tudo dê errado, tá? Então, fica bem delimitado de quanto, assim, mais possibilidades são disponibilizadas, maior serão as cotas do dono da terra para receber valores e maior é o risco dele. Então, assim, outra coisa que acontece bastante, adianta muito o valor. É muito comum adiantar valor que vai receber no final da venda da safra. Então, vai lá e fecha uma conta. Só que, no final, vai verificar se tem que receber mais ou se tem que devolver. Efetivamente, acaba fazendo divisão de custo, faz divisão de investimento. Embora a lei não exija, inclusive, uma coisa que é muito importante falar, um contrato escrito, eu vejo muita situação que não tem um contrato escrito, é tudo no famoso fio do bigode. Se o teor daquela relação efetivamente for uma parceria, sempre vai dar para fazer prova que aquilo foi parceria. Tudo isso que o dono da terra recebe, ele vai conseguir fazer a tributação sob forma de atividade rural, o que ele faz é uma atividade rural, é um contrato de parceria, ele vai ter aquela alíquota que é tida por mais benéfica, que é aquela alíquota efetiva de 5,5%, ou ele vai preferir fazer aquela alíquota cheia lá, mas ele vai fazer todas as deduções, todos os investimentos que ele fez, ele vai deduzir, se ele tiver prejuízo, ele vai fazer a utilização. Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante, porque no fim do dia, a briga do produtor, ele estando consciente do tipo de contrato que ele trabalha, ou não, porque também, eu te digo que por experiências, por experiência, eu conheço o produtor que ele está fazendo arrendamento e ele sabe que aquele é arrendamento, mas ele usa de algumas situações que perfaz um contrato de parceria. Eu vejo que a Receita Federal começa a olhar diferente para esse produtor, e com certeza ele pode ser autuado, se ele der sorte, ele recebe a carta antes para poder fazer a autorregularização. E falando agora, assim, jogo rápido, falando de contrato de arrendamento, para a gente trazer uma diferenciação. Então, vamos lá, eu sou dono da terra, sou dono da minha terra lá, eu arrendei. Vai tributar como se fosse uma locação, como se fosse um aluguel. E o valor que eu recebo, ele não vai ser tributado como se fosse atividade rural, porque não é considerado uma atividade rural. É por isso que tem essa briga de simulação de contratos. Todo mundo quer que o contrato seja visto como se fosse uma parceria, porque a tributação efetiva ela é menor. Mas, na verdade, por muitos motivos, em grandes áreas que estão arrendadas. Então, na parte do arrendamento, recebeu valores de arrendamento efetivo, seja no contrato escrito, seja no contrato verbal, essa receita ela vai receber a tributação da tabela progressiva da pessoa física, que vai de 0 a 27,5%, e pronto. A lei traz uma porcentagem, inclusive lá no Estatuto da Terra, dos valores que o dono dessa terra ele pode receber. Então, tem todo um sistema, que eu julgo até um sistema que não é complexo, mas é um sistema que tem que ser olhado. Que é, por exemplo, ele arrendou a terra dele ali, ele só pode receber 15% do valor cadastral daquele imóvel dele daquilo que a pessoa está explorando. Ou se não, que a gente está falando aí de uma exploração intensiva, ele pode receber ali 30% do valor cadastral do imóvel dele. O fato é, aqui fica claro que quem arrenda não corre risco, e se tentar simular alguma coisa como se fosse parceria,
A Receita Federal está cruzando muito dado hoje, inclusive a nossa amiga Renata, perdão, a nossa amiga Renata, ela vai falar sobre o livro Caixa. Eu acho que esse livro Caixa ele vem para ser colocar um olhar mais amplo, uma lupa para a Receita Federal. Hoje ela consegue. O produtor está colocando muito dado, está alimentando demais ali o sistema e, efetivamente, está ficando mais fácil de cruzar dados, tem que tomar muito cuidado. E um último exemplo que eu trouxe, que é para ficar atento, é a situação de comodato de imóvel, né? Comodato é uma espécie de contrato que muita gente sabe, faz a leitura do Código Civil, mas olha só, a cessão gratuita de imóvel na modalidade de comodato, a depender da situação, ela vai receber tributação. Tem que tomar cuidado. A gente chama, inclusive, isso aí tem um nome, a gente chama de renda imputada, uma tributação sobre uma renda que não foi oferida, não foi recebida. Eu, particularmente, não concordo. Eu tenho os meus pontos de discordância, mas é assim que funciona. Talvez eu discorde do ponto de vista da doutrina, mas, enfim, algumas questões elas passam despercebidas pelo contribuinte quando tem a sessão gratuita, para parente de segundo grau para frente. Esse é o ponto. Algo que tem que tomar cuidado é assim, a Receita, ela sempre está de olho, e o fato de uma sessão gratuita de um bem imóvel pode ser vista como um olhar que deve ser tributado. Só explicar rapidinho aqui. Vamos supor que tem um produtor rural aqui que é pessoa física. Ele tem um imóvel, uma fazenda, ou não, ele tem uma fazenda que trabalha vários funcionários, ele tem um imóvel dele. Ele cede esse imóvel para um funcionário da fazenda dele morar, aquele funcionário dele especial, que vai ficar com ele safra do ano inteiro, as 3 safras ele vai ficar lá. Se o funcionário fosse filho desse produtor rural, nem pensar em tributar um comodato, tá? Porém, se esse comodato se der em relação a alguém que não tem parentesco de primeiro grau, não tem parentesco de primeiro grau com esse produtor, o decreto lá do IR, né, que é o decreto 9.580 de 2018, ele fala, tem um artigo específico, o artigo 41, que ele fala que vão ser sim tributáveis todos aqueles rendimentos que decorrerem de comodato, na hipótese desse imóvel que foi cedido, que foi emprestado de forma gratuita, ele for dado para pessoas que não têm relação com essa pessoa que está fazendo a sessão. No caso, não tem relação em primeiro grau. E o que eles usam de base de cálculo? Muito interessante. 10% do valor venal, é incrível, 10% do valor venal do imóvel. E aí, só não paga essa sessão se for feita, decora isso, para parente em primeiro grau. Então, tem que tomar muito cuidado. Eu deixo aqui essa minha primeira explanação desse cuidado com esses 3 contratos: parceria, arrendamento e o comodato. E aí, eu passo a palavra para Renata, que vai falar como que funciona, como é que a gente vai operacionalizar esse livro caixa, para depois a gente debater alguma coisa em relação às despesas e investimentos que podem ou não ser deduzidos. Obrigada, Álvaro. Eu que Bom, boa agradeço, noite. Liliane, obrigado pela explanação bem objetiva e cirúrgica. Vou passar agora para a Renata. Renata, mais uma vez, obrigado por ter aceito o convite e fica à vontade aí para esclarecer. Acredito que a maioria do público sejam de advogados, então estão cheios aí de dúvidas contábeis para entender essa interação aí, livro caixa, a declaração do imposto de renda e essa nova operação de conformidade / fiscalização. Fique à vontade. Bom, boa noite a todos. Obrigada, Álvaro, aí, pela apresentação. E agradeço também a doutora Liliane, que já fez aí uma iniciação muito, muito bacana, muito interessante, né? E a todos os demais da comissão. E a todos que estão participando aí, meu muito boa noite. Bom, pessoal, o livro Caixa do Produtor, é importante destacar que hoje se ouve muito falar do livro Caixa Digital, né, do produtor, essa obrigação que está aí desde 2019. Mas, como a doutora falou aí no início, na verdade, o produtor está obrigado à entrega da sua declaração de renda, todos aqueles que obteve, né, sua receita
acima de 56 mil anual, né? Ele já está obrigado à escrituração do livro caixa. Não na entrega digital, né, mas de forma analógica, vamos assim dizer. E os que têm receita a partir de 4.800.000 estão obrigados ao livro caixa digital desde 2019, né? Janeiro de 2019. Então, pessoal, o que a gente vale destacar dentro dessa nova fiscalização agora da Declara Grãos é que, diante não só do livro caixa digital, mas de todas as informações hoje integrada com outros órgãos, né, que a Receita trabalha incansavelmente para cada vez mais fazer essa integração de dados, não só aquele produtor que entrega o seu livro caixa digital, mas os demais que estão ali na obrigação até os 4.800.000 de renda anual, a Receita já obtém bastante informação, né? A nota fiscal eletrônica já traz a informação para a Receita. Então, aqueles produtores que estão nessa faixa aí até os 4.800.000 e não estão fazendo a sua declaração ou estão informando de forma incorreta, isso nessa fiscalização agora, com certeza, vão ser chamados aí para autorregularização. E antes até de entrar um pouquinho mais nos detalhes do livro caixa, a Receita todo ano ela solta um relatório, né, de fiscalização anual. No de 2023, ela já informou várias ações que estão sendo feitas para esse processo agora do Declara Grãos. Uma delas é um programa de integração de dados, né, que eles estão desenvolvendo, que a partir de 2023, com o E-Social e já o estadual, todos os entes federativos, eles vão ter essas informações um pouco mais integradas, né? E, inclusive, eles têm hoje um programa de intercâmbio com a administração tributária estrangeira, né? Para aquelas operações de todo contribuinte que, de alguma maneira, estão operando no mercado externo. Inclusive, o que tange ao produtor nos financiamentos, né, que são buscados hoje em dia aí no mercado estrangeiro, como as importações de aviões e assim mais. E assim como a E-Financeira também agora vão receber novos dados, né? Então, a partir de 2024, a E-Financeira terão todos os dados de transações bancárias que hoje estão de formas desconectadas ainda, mas elas receberão. Então, hoje a Receita já publicou isso no seu relatório aí de fiscalização anual. São projetos que já vão rodar a partir de 2024, né? A Receita criou também um Programa Brasileiro de Conformidade e Cooperativa Fiscal, que é o CONFIA. O vídeo da Renata caiu. Parece que ela deu uma travada. Esse novo momento das videoconferências. Isso acontece. Isso aí não tem jeito, né? Sabe uma coisa que eu fiquei pensando? Ela falou desses produtores que a obrigatoriedade, né, de ter um oferecimento de 4.800.000. Tem muitos que está chegando próximo, e aí fica tentando até dividir receita com medo de enfrentar toda essa burocracia que é do livro, às vezes não tem a documentação pertinente, tudo. Mas eu sempre fico pensando, é melhor enfrentar. Você está chegando perto, vai chegando muito, que vai passar. E eu vi essa semana, doutora Liliane, eu peguei, eu acho que eu estava fazendo um estudo de ganho de capital, e aí eu peguei a declaração de renda, cheguei lá no campo receitas e despesas, estava lá 4.799.000, eu falei, e esse número cabalístico aqui? Então, assim, eu conheço o grupo, né? Eles trabalham em condomínio, são Isso, pais e os exatamente. filhos.
Tá bem divididinha ali a receita, mas é o que você falou, eu acho que existe obrigação acessória, porque não, ao invés de tentar simular uma situação, você se preparar para enfrentar aquela obrigação e mais, a Renata sempre fala uma coisa, utilizar aquilo a seu favor, porque o livro Caixa Digital ele pode ser uma ferramenta de gestão, de governança para tomada de decisões. A gente vê vários casos, né? Eu trabalho muito nessa parte de governança hoje. O produtor, muitos ainda só sabem o que foi faturado, suas despesas de investimento, na hora da declaração, que é o ano posterior. Né? E acabam tomando decisões ali no decorrer do ano sem informação. Então, eu acho que você falou faz muito sentido. Eu não sei se a Renata trabalha efetivamente com aquela situação de fazer a contabilidade fora da contabilidade padrão que a gente acompanha de todo mundo, né? Mas aquela contabilidade super estrita que eu particularmente não tenho nenhum cliente que consegue fazer, mas aquela que fecha a safra, é como se fechasse o exercício ali daquele produtor, sabe? Eu só vi na teoria, eu não vi um contador assim, próximo dos meus clientes, que tivesse a possibilidade de fechar bonitinho, redondinho, que ela soubesse, olha, eu recebi isso, agora eu vou fazer investimento e tal. Eles adoram, recebem um valor, compra terra, né? Vai comprando terra, vai comprando terra. Mas a contabilidade, essa situação do livro Caixa Digital, outro ponto que acredito que você deve lembrar disso, quando começou a nascer a obrigatoriedade, o pessoal começou a ficar desesperado. Ah, não vai dar conta, vai ser péssimo, vai ter um custo, vai ter isso, vai ter aquilo. E aí, o que eles fizeram? Exatamente isso que você falou, Álvaro. Começaram a trabalhar em condomínio. Então, pega aqui eu e meus 3 filhos, 25% para cada um, nunca vai chegar nos 4,8. E assim a gente vai levando. Renata reconectou. Reconectou? Legal. Só para te devolver, Renata. Desculpa aí, foi uma queda. Não, tranquilo. Teve uma queda de energia. Sorte que não caiu aqui no escritório, né? Que eu estou em Jataí também. Eu estava dando aula sábado no IDCC, né? Que inclusive é parceiro da UBAL, está aqui presente hoje. E quando deu 5 da tarde, um apagão aqui no escritório. Acabou a energia. A sorte que eu entrei no celular rapidamente, mas aqui em Jataí tá de jeito, viu, doutora Liliane? Vem uma possibilidade de chuva, ventania, a energia cai mesmo. Ela já derruba. Mas, Renata, a gente foi segurando bastante até você voltar, e aí eu e a doutora Liliane falando, né? Alguns produtores tentando se esquivar do livro caixa, declarando, às vezes, um faturamento menor do que os 4.800.000, e a gente falando de alguns casos, né, de produtores que se conscientizaram da importância de cumprir a obrigação acessória, sem utilizar nenhuma artimanha, e mais do que isso, usar o livro caixa como ferramenta de gestão. E aí a doutora Liliane perguntou se você tem visto aí produtores utilizando, né, balanço, DRE, quer dizer, linkando ali a contabilidade financeira com a contabilidade fiscal. Eu te devolvo a palavra para você prosseguir e enfrentar essa dúvida. Bom, muito bom essa questão, porque, inclusive, eu estava dizendo dessas conexões aí que a Receita vai fazer, já está fazendo, vai fazer ampliar a partir de 2024, até para dizer que, no meu ponto de vista, o Caixa Digital, ele, na minha concepção, não tem diferença dos demais. Eu acho que ele tem que ser feito da mesma forma. Nós trabalhamos assim no escritório. Para aqueles clientes que não faturam acima de 4.800.000, a gente faz a contabilidade da mesma forma. E sim, eu tenho o maior prazer de dizer que os produtores, a sua grande maioria aqui na nossa região, acho que o Álvaro tem acompanhado e pode tem visto isso junto comigo, evoluíram muito e têm realmente usado a contabilidade como uma ferramenta de gestão, né? Principalmente porque a gente, com uma contabilidade completa, né, apurando aí seus resultados trimestrais, de forma trimestrais, é possível se fazer um planejamento tributário muito mais eficaz, né? Reduzir aquele imposto de renda que é bastante puxado no final do período,
com estratégias muito saudáveis, né? Muito saudáveis aí de situações que são legais, né? Lícitas, e que podem ser utilizadas aí, a exemplo das holdings rurais hoje, né? Que a gente tem essa ferramenta, e a doutora, quando estava falando dos contratos, inclusive, há poucos dias, eu até mandei umas matérias para o Álvaro, justamente sobre umas decisões do CARF, né, recusando o comodato entre a pessoa física e a jurídica, né, não reconhecendo o comodato nessa situação. Então, a gente tem aí várias maneiras de fazer um planejamento tributário bacana, se a gente tiver essa escrituração completa. E o que é importante nisso tudo? Porque o contador, ele só consegue fazer o seu trabalho, e o advogado também, quando ele tem a informação, né? A informação completa. É preciso entender o que está acontecendo da porteira para dentro do produtor para que você faça o seu trabalho e entregue para ele um bom planejamento, uma boa ferramenta de gestão. Então, o livro Caixa Digital, ele ajudou muito nessa questão. Por quê? Porque algumas obrigatoriedades dele, como, por exemplo, a escrituração da conta corrente utilizada para atividade rural, foi um passo à frente para que o produtor se organizasse, separasse a atividade dele da fazenda da particular, né? Entendendo que ele é um empresário rural, mesmo que ele declare, que ele receba as suas receitas da pessoa física e faça seus pagamentos na pessoa física, o importante é que ele é um empresário e ele tem que profissionalizar dessa forma. Então, hoje a gente tem vários produtores que entenderam isso, né? Essa questão, como também a prevenção, né? A prevenção que a gente sempre está trabalhando com o cliente. Eu vou vou fazer um contrato de arrendamento, né? Vamos procurar o seu jurídico, vamos estruturar isso de uma forma mais correta, junto com o que for melhor tributariamente para você, né? Porque, no caso, principalmente se ele for, né, o arrendatário, ele vai precisar tirar uma inscrição estadual, nesse caso, e hoje, com o livro Caixa Digital, ele vai informar isso nos cadastros do livro Caixa Digital e de quem é o arrendante, né? Ele vai fazer todas essas informações, esse link. E aí o que vai acontecer, que a doutora explicou anteriormente, é que se eu cedi a minha terra em arrendamento e eu estou declarando como atividade rural, né, e eu estou declarando errado, e a Receita vai receber essa informação, se não por mim, né, para aquele que eu cedi a terra. Então, isso vai trazer imediatamente a cobrança do imposto na fonte, né, porque o arrendamento é na fonte. Uma outra coisa interessante sobre isso é que muitos produtores me perguntam: mas eu posso receber em grãos o arrendamento? Claro que pode, não há proibição, né, dele que ele receba em grãos. Só que aí a gente tem duas situações nesse caso. Eu recebi em grãos, então eu vou recolher o meu imposto na fonte. No momento que eu recebi o grão, eu tenho que converter, recolher meu imposto, e quando eu vendo esse grão, eu fiz uma compra, é um comércio. Mesmo que eu tenha recebido, é como se eu tivesse obtido aquilo como um produto. Como eu não posso oferecer isso na atividade rural também não, mesmo eu tendo, um comércio, isso é como se fosse uma compra de ativos. E se eu recebi por um valor e eu ganho R$1, R$2 a mais nesse produto, eu vou pagar ganho de capital sobre essa diferença. Então, nessa situação do arrendamento, ela não é só essa questão da tributação dos 27,5%, ela ainda tem essa questão de todos os contratos de arrendamento estarem indexados em grão, o produtor receber o grão direto na inscrição dele, e aí a gente tem essa tributação aí também. E tem mais, os estados, hoje em dia, eles pegam facilmente essa situação.
um produtor envia o grão em pagamento do arrendamento, destaca isso lá na nota, ou geralmente no romaneio, o Estado fiscaliza e cobra ICMS dessa operação. Né? Eu e o Álvaro já tivemos um caso desse, né? Uma cliente dele com um cliente meu. Então, a gente sabe que ainda tem o Estado, não tem só a Receita Federal para trazer essa situação. Então, os contratos precisam ser muito estudados antes do produtor tomar a decisão, né, do que ele vai fazer, porque isso daqui para frente já está acontecendo, e daqui para frente, né, vai ficar muito claro, já está muito claro, né, nas situações. Tem algumas situações que eu passo com relação aos contratos, que é assim: não, mas não informa lá no livro caixa que é arrendamento. Coloca lá que é parceria, por favor. Aí eu falo, eu vou fazer isso, vai ser pior, porque eu já fiz a inscrição estadual como arrendamento. Já informei, o Estado já sabe disso. Essa informação está conectada com a Receita Federal, então não tem como eu informar algo diferente. Essas conexões já existem, então isso não é possível fazer. Então, nessa parte de contratos, o que traz no livro caixa com mais importância é justamente isso. Lá dentro do livro caixa vai ser informado explorações em condomínio, quem são os condôminos, né, que situação são essas, se for arrendamento, quem é o arrendatário, o arrendador, independente de quem está fazendo seu imposto de renda. Outro detalhe, se eu estou arrendando a terra de alguém, eu tenho uma obrigação de informar isso lá na ficha inicial do imposto de renda. E a maioria das pessoas não faz isso também, né, para não fazer a denúncia. Mas hoje não tem mais o que não denunciar, já ocorre automaticamente, né? E como eu falei, mesmo que eu não informasse isso no imposto de renda ou no livro caixa, hoje, com esse projeto da Receita de integra informações, ela já vai ter essa informação que o Estado vai dar para ela. Né? Assim como ela tem todas as outras, né? Sobre distribuição de lucros, sobre doação, sobre tudo, né? Transferências patrimoniais. Então, hoje, isso tudo é muito importante. O livro caixa, ele traz informações detalhadas de como e onde eu vendi o meu produto rural, de que maneira eu recebi o meu produto rural. Tudo isso o livro caixa amarra com a empresa que eu comercializei, com tudo. E assim é com as despesas também. Tudo que eu compro e que eu ofereço ao custeio da atividade, lá no livro caixa vai estar amarrado a um CPF, a um CNPJ, vai estar toda essa informação. Se eu não colocar essa informação, eu não consigo enviar o livro caixa. Ele vai dar inconsistência e eu não vou enviar. Então, tudo isso é muito importante das pessoas entenderem que, a partir do momento que eu tenho o livro caixa, que eu tenho as outras informações estaduais, que eu tenho hoje o E-Social, que me traz várias outras informações, que eu tenho as informações do cartório já na mão da Receita, que eu já tenho tudo isso, o mais correto é que eu faça o meu livro caixa digital com todas as minhas informações. Todas. Eu já leve as minhas informações para que a hora que o livro caixa estiver disponível para a Receita Federal, ele vai encontrar as demais informações, né, que a Receita tem. Ele vai fazer essa checagem automática, né? Hoje, ele não faz ainda, né? Assim, a gente que está trabalhando nessa área há muito tempo, a gente sabe que a Receita ainda não conseguiu fazer essa conexão automática no sistema dela. Mas, assim, automática não, mas ela já tem muitas outras informações que ela faz o questionamento para o contribuinte e o contribuinte vai dar a informação. A gente já teve casos assim aqui, né, de
ser solicitada a prestação de informações, e não porque o contribuinte tinha declarado alguma coisa errada, não. Porque hoje a gente tem uma legislação no país muito diversa estadual. E com esse sistema integra dela, muitas vezes a Receita não consegue reconhecer algumas notas que não são de fato a receita do produtor como sendo receita. Então, ela fica questionando muito esses posicionamentos. Por exemplo, no estado de Goiás, existe termos de acordo onde o produtor não precisa emitir a própria nota. É a empresa compradora que emite a nota dele. Em algumas situações, ele tem que fazer uma nota vinculada à outra. E aí, o sistema, a Receita que recebe essa informação, como são CFP todos vinculados a um tipo de venda, e o sistema não faz essa amarração de notas automática, ela pergunta muito sobre isso, né? Mas já nesse planejamento que eles estão para o próximo ano, eles estão prometendo que até essa conexão já vai existir. Então, vai ficar um pouco mais claro para a Receita entender o que é nota fiscal de verdade e produtor. Então, assim, uma coisa que todos que trabalham com produtor ou os próprios produtores podem esperar, talvez, para essa fiscalização, é que será feito alguns questionamentos em relação a isso. Nota, de fato, que é receita, e nota que é só transporte, ou nota que são vinculadas às empresas comparadoras, que tem uma outra nota que está no mesmo CFOP, que também é receita, mas ela está vinculada com outra nota. Então, a gente está vivendo muito essa situação aqui, nesse sentido. E que eu acho muito bacana, por exemplo, porque o livro Caixa Digital, para quem está no livro Caixa Digital, você consegue sanar isso. Porque quando você leva a informação para o livro Caixa Digital, você consegue fazer os vínculos lá dentro. Então, você consegue realmente tirar um pouco do seu cliente, desse produtor, desse nível de fiscalização, né? Já traz uma informação mais clara. Mas o mais importante é isso. Agora, o fundamental que eu queria compartilhar com vocês, já que a doutora estava até perguntando sobre a questão do livro Caixa como gestão. Nós não podemos só preocupar com o envio em si do livro Caixa Digital, porque o envio do livro Caixa Digital, ele leva apenas as informações de receitas operacionais da atividade e despesas e custeios de investimento. Existe uma situação que eu já vi muito acontecer, que é ver patrimônio descoberto em declaração de renda. Às vezes, o produtor ou o profissional que está orientando ele está tão preocupado em que ele tenha um resultado baixo na atividade, lá para pagar um pouco menos de imposto, que esquece de observar que ele comprou bens, que ele vai ficar com caixa descoberto, sabe? Então, isso, o que eu falo? Por isso a importância, assim, ó, o livro Caixa Digital, ele tem uma obrigatoriedade, ele tem que fazer o cadastro de contas, ele tem que informar a movimentação bancária, ele tem que informar número de documento, com detalhe, contrato, todas as informações detalhadas. Porém, ele está limitado a você enviar essa informação para a Receita apenas das receitas operacionais e despesas operacionais, né? Nós temos uma série de outras coisas que compõem o resto da atividade rural. Ou seja, por exemplo, contratos de custeios agrícolas não são entregues no livro Caixa Digital. Eles fazem parte porque eles acobertam aquela despesa do livro Caixa Digital, mas eles não são uma informação enviada no livro Caixa Digital. Então, o que ocorre? O que eu digo para vocês? Como que eu aqui e a minha equipe trabalhamos? A gente trabalha com o livro Caixa do Produtor como um todo. Na verdade, eu acho até que a gente não pode nem chamar de livro Caixa. Eu acho que a gente precisa chamar a contabilidade do produtor.
onde você tem que ter um sistema de gestão de contas a pagar e receber, onde você tem que ter, dentro desses contas a pagar e receber, todos os custeios de investimento do produtor, né? Porque existe uma outra particularidade na legislação, que é o seguinte: o produtor não pode justificar aumento patrimonial com custeios, com financiamentos da atividade rural. Então, aí que entra essa questão de você analisar esse caixa descoberto, de você ter esse controle, de você controlar tudo. Então, o produtor ele precisa de uma contabilidade completa, ele precisa dos ativos dele sendo controlados, né? Por muitas vezes o produtor compra imóveis que ele leva 3, 4 anos para pagar um imóvel, e isso tem as suas particularidades de controle, a forma de informar no imposto de renda, né, nos bens e direitos, depois lá nas dívidas. Uma coisa é a terra nua, outra coisa é as benfeitorias adquiridas na compra de um imóvel, né? E então tudo isso está relacionado a uma parte do livro Caixa Digital que não é enviado para a Receita Federal. E pode esse produtor que não está atento, está preocupado em fechar muito o livro caixa dele, assim, quero que sobra só 100 mil de resultado, porque eu vou pagar imposto só de 100 mil. Mas e o restante? Né? O que compôs o seu caixa? Quantos financiamentos você teve? Por que você obteve um crescimento patrimonial? De onde veio esse crescimento patrimonial? Né? Então, tem que ser uma contabilidade realmente completa. E quando você tem abertura para o produtor, para você fazer parte dessa gestão que ele tanto desenvolve no dia a dia dele, assim, e um pouco mais do jeito dele, né, trabalhando com o grão, e ele traz essa informação para você, você consegue fazer um planejamento com ele que pode levar até mais de um ano, né? Em casos de compra de imóveis, você pode planejar aí até uns 3 anos futuros aí, sempre olhando periodicamente, de 3 em 3 meses, como está o resultado dele. Porque para o produtor realmente funciona o resultado safra. E o produtor ele tem dificuldade desse resultado anual, que é o exigido pela Receita Federal, porque muitas vezes ele pergunta assim, eu falo, olha, vamos dar uma olhadinha aqui, você está com uma previsão de resultado alta para esse ano, o que a gente pode fazer? Você vai fazer mais investimentos? Aí ele fala assim, mas onde está o dinheiro? Eu não tenho esse dinheiro. Né? Hoje, assim, os produtores estão aprendendo muito sobre isso, mas ainda existe muito esse questionamento. Mas onde está o dinheiro se o meu resultado está alto? É porque, para ele fechou safra, né? E algumas regiões têm safrinha, como a nossa aqui. Cada safra e safrinha, para ele, é o resultado dele. Só que o nosso resultado tributário, ele pega o final de uma safra, de um período, a safrinha, né, para os lugares que tem safrinha, e o início da próxima safra. Então, o nosso resultado tributário, ele não é o mesmo que o resultado de safra do nosso cliente. No máximo, a safrinha, a gente consegue ter um resultado igual, a depender, por exemplo, da estrutura e do planejamento do produtor, porque às vezes o produtor também compra muito antecipado no ano. Mas o que é mais bacana é que o produtor hoje, ele consegue, quando ele tem uma gestão de livro caixa, de contabilidade, se programar até para ter reduções de juro no seu negócio, ter descontos para pagamento de insumos, porque eles planejam, eu tenho uma previsão de ter um resultado de imposto de renda muito alto esse ano, mas se eu tiver tanto de desconto de uma determinada empresa, eu vou comprar antecipadamente meu produto da safrinha. Eu tenho eu estou previsto um resultado alto. Compensa para mim, o banco está me oferecendo um dinheiro, compensa para mim pegar esse dinheiro e antecipar algumas contas e não pagar esse imposto de renda? Aí a gente vai fazer o cálculo junto. O que é mais alto, né? O imposto de renda, os juros. Então, a ferramenta de gestão, usando, né,
tudo que a gente tem hoje para atender a legislação, ela é muito bacana. Ela é muito bacana e ela tem sido eficaz também para evitar os problemas, né, que o produtor pode ter no futuro, né? Porque a sonegação de receita não é possível, né? As sonegações de informação aí também com algumas despesas não é possível. A utilização de despesas inidôneas não é possível. A Receita Federal, inclusive, esse ano, ela, de 2022 para 2024, um dos projetos de fiscalização dela foi as empresas que emitem nota fiscal falsas, né? Então, assim, tem que ter todo um cuidado com isso, porque eu vou dar um exemplo para vocês. Eu fui atender um produtor que fez um negócio com uma empresa grande e nós não estávamos localizando a nota. A gente lia o código de barra delas e ela estava inexistente. Foi um erro do TI da empresa, mas assim, pensa se a gente não verifica essas coisas, a gente utilizaria uma nota que depois não adiantaria, a Receita não ia aceitar de forma alguma. Então, além de todo esse trabalho de você colocar no livro caixa conforme determina a lei, com tudo que a legislação exige, você tem que verificar a documentação antes. Você tem que checar as notas fiscais, você tem que checar documento, muitas vezes tem que dar uma verificada em alguns tipos de documentos de cartório, né? Tivemos um caso agora há pouco tempo, por incrível que pareça, que, né, também não foi localizado, porque ainda tem muitos estados e municípios que estão se organizando ainda nessa questão de cartório. E, às vezes, você pega algum documento que não está ali válido. Então, o livro caixa, ele realmente tem uma exigência muito grande, né, no que tange o livro caixa digital, né, com todas essas informações detalhadas de informar CNPJ, CPF, pagamento, recebimento. Se é uma empresa que ela tem vários CNPJ e compra o produto do produtor e paga ele em diversos desses CNPJ, essa conexão tem que ser feita nota a nota com o CNPJ que está fazendo o pagamento. Uma coisa muito importante, a regra, né, o regulamento do imposto de renda determina que o registro das despesas e receitas sejam pelo recebimento e pagamento, né? Então, um questionamento que muita gente me faz, mas eu estou lançando a nota fiscal pela emissão, eu lanço lá pela emissão. Gente, não pode fazer isso. Por isso que é importante você ter um controle ali de contas a pagar e receber. Você tem que baixar a nota do produtor, independente da data de emissão dela, na data do recebimento. Porque isso tem que estar conectado com o banco. Você tem que ter o extrato do produtor para informar no caixa digital. Então, essas coisas também, e quando a gente vê alguns casos que a Receita justamente fiscaliza, porque ela vê que a movimentação num determinado mês foi muito maior que a quantidade informada no livro caixa daquele mês. Isso já chama e já atrai fiscalização. Porque ela não vai só pelo montante. Não, se eu declarei que eu tive 12 milhões de receita no ano, mas eu tive esses 12 de notas, não. Hoje a regra do livro caixa digital é clara. Eu tenho que informar o dia e qual banco eu recebi. E a mesma coisa com os pagamentos. E aí a gente tem que ter uma atenção para os adiantamentos. Adiantamento de receita não pode ser considerado receita no ano do adiantamento, só no ano da entrega de produto. Já a despesa, tem uma polêmica muito, muito grande por aí, mas o que acontece? O que eu defendo e acredito? Quando eu tenho um adiantamento de despesa, só o adiantamento, o produtor comprou um pedido, fez um pedido lá e não tem a nota fiscal, eu estou na modalidade de adiantamento. Mas eu vou à empresa e falo, olha, eu comprei esse insumo, eu quero a nota mãe.
desse insumo, porque é uma despesa que eu vou deduzir lá do meu livro caixa. A partir do momento que eu tenho essa nota, eu posso lançar ela já como despesa. E há uma confusão aí de muitas pessoas, às vezes até tributaristas também, que interpretam o adiantamento de despesa da mesma forma que o adiantamento de receita. Eles não são iguais, a regra é clara lá no regulamento, inclusive a parte que trata disso, até trata caso haja devolução dessa despesa. Né? Se há devolução, você vai retornar ela para a Receita no ano seguinte. E a outra regra da Receita é que, se houver devolução, você nem vai incluir ela na Receita. Então, são regrinhas ali diferentes, que a gente vê também o pessoal fazer muita confusão com isso, né? E entender que, também, eu vejo muita confusão em livro caixa com relação a contrato e nota fiscal. Já vi muito contador lançar as receitas por contrato. Não pode, né? As receitas têm que ser lançadas pela nota fiscal, né? Isso já tem solução de consulta, a Receita reconhece que a nota fiscal é que vai identificar ali a receita, não pode ser contrato. Da mesma forma acontece com a despesa. Se ela for um contrato, vai ser entendido como um adiantamento. Né? A partir do momento que eu tenho a nota, então eu posso aproveitar a despesa. Então, assim, pessoal, eu não fui muito detalhista nas regrinhas do livro caixa, né? Porque eu acho que a técnica do livro caixa, assim, mais importante é essa, de saber que a gente vai informar no livro caixa esses detalhes de informação, de conta, de identificação de para quem está indo, para quem está vindo. Quis falar mais assim dessas situações que abrange muito mais que o livro caixa em si e o imposto do produtor como um todo. E lembrando que nessa questão do livro caixa ainda, dessas informações, como a gente informa tudo, folha de pagamento do produtor, todos os pagamentos que ele efetua, hoje a gente tem uma realidade que é o caso dos produtores que optam o pagamento da contribuição do Fundo Rural, né, hoje, não pela comercialização e opta pelo patronal da folha. Nós temos essa situação hoje. E aí, o que ocorre hoje em dia que o livro caixa denuncia muito? Os produtores têm muito ainda o costume de pegar pessoas físicas e levar para suas fazendas para fazer serviços temporários, contratar serviços de pessoa física. E aí traz para a contabilidade aquele recibo, né, na pessoa física e fala aí, ó, eu tive essa despesa, lança aí. Aí a gente fala, olha, eu vou lançar, mas aí eu vou informar o CPF desse rapaz aqui. Vamos recolher a contribuição, lá os 20% do patronal, porque você optou, você fez essa opção. Não quero recolher isso não, não quero não. Põe, lança isso aí, não vai dar nada não, gente, vai dar. Já deu, o E-Social está aí. A hora que eu informar no livro caixa que eu estou pagando uma pessoa física e lá no E-Social eu optei que eu sou optante pela folha, eu vou cair também nessa pegadinha aí. Vou ter que recolher a contribuição social ali. E tanto para tem os bônus, né, Renata? Tem os bônus e os ônus, né? Então, exatamente. Nós estamos com algumas perguntas aqui, mas pode fazer o encerramento para a gente caminhar para eu vou finalizar. É só para dizer o seguinte, que aí, nesse caso são essas pessoas físicas, né? E os conhecimentos de transporte também aí de pessoa física, que tem uma tributação um pouquinho diferente, mas tem esses detalhes. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouquinho aí do que é a realidade hoje da contabilidade rural. Muito boa a aí, explanação, se vocês quiserem Renata. fazer pergunta. Oi? Muito boa a sua explanação. Eu trouxe aí várias situações do dia a dia mesmo, da contabilidade, né, do produtor, dessas novas implicações. E como a Renata falou, né,
o livro Caixa Digital é mais uma pecinha nesse jogo de xadrez tecnológico da Receita Federal nesse novo momento, né? Nós temos aí o SPED fiscal, o SPID fiscal, nota fiscal eletrônica, financeira, né? Os bancos transmitem informações. O E-Social, como você bem falou, a DOI, que é a declaração que os cartórios emitem, informação de cartão de crédito e assim por diante. Nós estamos vivendo um momento de inteligência artificial. Vocês podem ter certeza que a Receita Federal também está entendendo e se aproveitando dessas novas tecnologias. E aí o produtor não pode ser amador, ele tem que se profissionalizar. Né? Não só o produtor, né, doutora Liliane, também o proprietário da fazenda. Né? Na hora de firmar um arrendamento, uma parceria, né? E o comodato com as holdings, como a Renata falou, né? Você integraliza o patrimônio numa PJ, a PJ faz um contrato de comodato. Existe, então, essa regra aí dos 10%, né? Porque o CNPJ não tem parente, né? Está fazendo um comodato com o sócio, mas o sócio não há parentesco ali de primeiro grau. Eu entendo que é ilegal essa regra do decreto, mas ela existe. E, às vezes, ela vai ser utilizada, você pode até derrubar a tributação dela, mas vai chamar atenção para outras situações, para outras coisas. Bom, pessoal, entrar agora em algumas perguntas que foram feitas, e aí eu vou passando a bola para a doutora Liliane e para a Renata, né? A Rose Venturini, ela faz uma pergunta seguinte, ó. Existem produtores que utilizaram áreas que, por alguma ocasião, há falta de contrato escrito e que não permite gerar o talão de notas e fazem os depósitos nos armazéns em talão de nota de outra propriedade explorada. Como seria a declaração para ambas as partes, arrendador e arrendatário? Complicado, hein? Não, aí Segura ela quer que eu fale para ela quanto é que vai ser o dólar na semana que vem. Porque é muito comum isso acontecer. Isso acontece mesmo. Mas por quê? Porque a lei, ela não traz a obrigatoriedade do contrato ser escrito. O Estatuto até nem fala que ele tem obrigatoriedade de ser escrito, né? Nem tampouco registrado em cartório. Embora o CARF, em muitos julgamentos, ele fala que tem que ser assim, mas não é maioria. Agora, tem que fazer o cruzamento de dados em relação aos valores que efetivamente entrou nessa conta. Vai ter que ter um rabinho para puxar, vai ter que ter um link. Senão, ou todo mundo recebeu, ou ninguém recebeu. Mas no fim do dia, tem cruzamento de dados e tem como saber que saiu de um CPF foi para o outro, que saiu do CNPJ foi para o outro, ou que saiu do CNPJ foi para o CNPJ. Uma coisa que eu achei bem interessante que a Renata falou, que por sinal percebi que ela é uma profissional muito diferenciada, trabalha com muito zelo, porque eu achei interessante, tomei nota de muita coisa que ela falou, eu fiquei aprendendo aqui. Quando ela fala que a contabilidade é utilizada como ferramenta de gestão, ela troca o nome, ela fala, não, é a contabilidade do produtor rural, efetivamente. É bacana. E aí ela fala que tem o integra, né, das informações de todas as esferas de todos os entes, cruzando dados. E eu achei engraçado, quem é advogado aqui vai lembrar da época de aula de direito penal. Você lembra daquela época que o pessoal falava assim, vamos conceituar o flagrante preparado. Era alguma coisa assim. Parece que a Receita Federal está desse jeito. Ela, embora não tenha essa sistematização efetiva de apertar um botão e cruzar dados automáticos, ela tem tudo. É só ela sentar e trabalhar. Então, ela consegue preparar tudo. Ela chega para o produtor e fala assim, olha, e aí? Vai fazer a regularização sozinho ou você vai querer levar uma multa? Mas, no fim do dia, ela já sabe. Nesse caso da colega que fez a pergunta, já sabe tudo o que aconteceu. Mas a parte de contabilidade, eu acredito que dentro do sistema contábil, até a Renata consegue responder melhor para mim, porque ela domina e ela explicou muito bem dos inputs que ela faz do livro caixa e daquilo que não é feito de input no livro caixa, mas que impacta na hora de fazer essa pressa que a pessoa tem de entregar simplesmente por entregar, né, Renata? Eu achei muito interessante você falar isso. Como é que você consegue sistematizar essa situação? Então, esse caso dela aí, pode existir uma solução aí, vamos dizer, mediana. Não sei há quanto tempo acontece isso, mas talvez nesse caso aí um contrato de condomínio resolveria a situação deles. Né? Por conta dessa troca de talão. Por conta dessa troca de valores. Se for duas pessoas que têm a possibilidade de associar um contrato de condomínio aí, eles resolveriam esse problema. Né? Poderiam
jogar isso no contrato de condomínio e daria para ir alterar as declarações de rendas, ou fazer, se não as fizeram, né? Fazer E retificação, não? fazer retificação. Porque o mais interessante também desses anúncios aí de fiscalização é quem tem essa noção aí de um erro mesmo, de fato, ele tem essa oportunidade ainda de fazer essa retificação enquanto não receber a carta da Receita Federal. Porque a partir do momento que ele receber a carta, já não pode mais fazer nada. Ele vai ter que apenas confirmar a oportunidade de fazer a autorregularização. Porque a Receita está se fazendo muito de boazinha. Ela criou esse Também comitê acho. aí, né? Também acho. Ela criou esse comitê aí, o COFIA, né? Ela criou o COFIA Confia. para que o contribuinte confie nela e realmente faça. Apesar de, dividindo aqui com você, com vocês, eu tive casos esse ano, Álvaro, a gente trabalhou junto em alguns, todos esses fiscais envolvidos na fiscalização, eles estão conversando conosco por e-mail e estão extremamente solícitos em ajudar, em informar, sabe, de forma muito interessante. Não vou dizer que eu realmente não gostei da postura de alguns que eu tive contato esse ano, gostei bastante, mas com a ajuda aí do doutor Álvaro, a gente sempre fica muito esperta, né, Álvaro, de não dar a informação para a Receita além do que ela está querendo, né? É só responder o que ela está pedindo. Então, nesse caso aí dela, poderia ser uma questão assim, de resolver com um condomínio, ou até mesmo uma parceria, né? Não precisaria exatamente ser um condomínio, mas poderia ser uma parceria. A parceria seria um pouco mais complicado no âmbito da inscrição estadual, né? Porque aí o contrato de parceria ele teria que ter aí a inscrição estadual. O condomínio já não tem essa necessidade, então ela conseguiria talvez resolver essa situação dessa forma. Essa pergunta, né, se conecta a uma segunda aqui que fala assim: qual seria a disposição ideal nos contratos? Né? Uma pergunta bem aberta. Bem aberta. Só para contextualizar, até para a doutora Liliane, né, que está falando lá de São Paulo, aqui na nossa região é muito comum, e eu não sei se a pergunta anterior está relacionada, que é a fala de vender, entregar no talão do outro, né? Mas aqui em Goiás é muito comum um contrato de arrendamento rural, tá com o nome arrendamento, arrendador e arrendatário, e a fixação do preço é em grãos, tá? O que pelo decreto que regulamenta o estatuto seria nulo, né? Embora permita que o pagamento seja em grãos, mas a fixação não poderia. Embora está no decreto, não está no estatuto, tem uma discussão jurídica em torno disso, nós não vai entrar aqui. Mas aí o que acontece? O arrendatário produz, ele pega uma parte da produção e deposita na inscrição estadual do proprietário, né? E isso, a meu ver, com o livro caixa digital, né, que o arrendatário teria que declarar essa informação, né, Renato, sob pena de 20%. Sim. Nossa, vai gerar, parece que uma circulação de mercadorias, capaz que o Estado O caso, até a Renata Sim. citou, a Renata, nós temos um caso, né, que a Secretaria da Fazenda descobriu isso, fiscalizando uma cooperativa, e autuou o ICMS. E mais essa questão, né, Renata, que você falou, e a doutora Liliane também, a renda ela tem que ser paga no mês subsequente via carnê-leão, né? E essa oscilação de preço, né? Que poderia ainda estar sujeita ao ganho de capital. Então, meus amigos, essa situação clássica aqui em Goiás, Mato Grosso, o contrato de arrendamento com fixação de pagamento em grãos, a meu ver, é uma das coisas mais arriscadas. Tiro no pé. Nessa nova fase aí da Opera Grãos. Não sei se vocês querem acrescentar algum comentário para a gente passar para a próxima pergunta. Na verdade, só acrescentando, Álvaro, que esse caso de arrendamento tem uma observação também para dizer para quem lida aí com os produtores, é que o produtor também, às vezes, compra grão de outro produtor, sabe?
E ele, a maioria das vezes, os profissionais, eles inserem isso na receita da atividade rural. Não é. Quando ele compra, é um ativo que está sujeito à apuração do ganho de capital. Então, assim, só para... porque lembrei disso agora, para as pessoas ficarem atentas a isso também. Não Mesma há coisa quem compra proibição para terra, ele Renata. comprar. Não há proibição dele comprar o grão e revender, não há. Mas ele tem que tratar isso lá em bens e direitos do imposto de renda dele. Muito Olha, bom. Renata, Pode- pode- é bem prático o que você falou. É aquela situação que você deu exemplo do produtor que emprega de forma esporádica um funcionário, paga sob forma de recibo, e depois pede para você fazer a dedução, e aí você fala, tudo bem, você paga os 20% do patronal, ele não quer, aí fica nessa sinuca de bico. E esse outro ponto que você falou, que eu vejo que, se não tomar cuidado, ele vai mexer com um ente que não teria nada a ver com a história, que é o Estado, para poder fazer a cobrança Estado, de exatamente. ICMS. Eu tenho uma situação aqui, Exato. vocês falaram de Goiás, São Paulo, falando rapidinho aqui, São Paulo, a gente teve uma situação da pessoa receber valores, mas a pessoa que pagou não fez o input correto ali na declaração dela, não sei de que forma entrou. O que aconteceu? A Receita Federal, ela cruza dados com o Estado, isso é pacífico hoje, o Estado ele pode buscar esses dados no ente federal, na União, e o que eles buscaram? Eles entenderam que era uma doação. Por quê? Entrou numa operação em São Paulo, que chama Operação Donatio. Ela não é tão recente, ela entrou em 2018, 2019, mas olha só, o fato de não haver a inserção correta de um dado, talvez não sei se o contador ajudou, não ajudou, você com tanto exemplo, com certeza não faria isso. Acabou criando uma situação que ficou quase que difícil de comprovar. Você recebeu uma doação. E TCMD, como assim? Por conta de divergências de dados. Não contou o que entrou na conta, entrou qualquer coisa, você não tem lastro, estou acreditando que você recebeu uma doação, paga o imposto. Exato. É bordoada de todo lado, né? Todo lado. Município querendo ITBI na integralização de imóveis ao capital social, é o Estado querendo ITCD, é a União, alguns municípios conveniados aumentando a ânsia pelo IDR. Bom, nós estamos já encaminhando aqui para o final, e um último ponto aqui de discussão, e se o Albenir estiver aí nos escutando, né, talvez ele abra a câmera para trazer sua opinião como agrarista. E a doutora Liliane falou sobre o contrato de parceria, né, eu acho que está todo mundo na mesma sintonia, que no contrato de parceria, o dono é considerado também produtor, junto com o parceiro outorgado. E há ali um compartilhamento de riscos, e por conta disso, a sua tributação ela é diferenciada, já que o sistema jurídico brasileiro confere um tratamento distinto à atividade rural, né? E o Estatuto da Terra ele foi atualizado em 2007 e trouxe ali que o contrato de parceria ele necessita que haja um compartilhamento de riscos, isolada ou cumulativamente. E aí são 3 riscos. Caso fortuito de força maior, a proporção dos frutos, né, ou produtos, até estou com o dispositivo aberto aqui, dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem. E aí se remete àqueles percentuais. E 3, variações de preços dos frutos obtidos na exploração. E depois fala que é possível a pré-fixação, desde que ao final seja feito um ajustamento do percentual pertencente ao proprietário. E que o adiantamento não descaracteriza a parceria. Doutora Liliane, como você enxerga essa disposição de risco isolado de oscilação de preço com pré-fixação? Você entende que seria uma parceria ou não? Como que a Receita Federal estaria enxergando esse movimento? Como que nós poderíamos defendê-los a depender do cenário? Eu sempre falo que tudo que vai ser feito, quando a gente está falando de parceria, arrendamento não. Arrendamento a pessoa só recebe aquele valor no conto corrente dela, faz o Pix, recebe, tributa, acabou, né? Tentar não enrolar. Agora, quando está nessa sistemática da parceria que é um pouco mais complexa, eu sempre falo da situação de ter em mãos elementos probatórios para que, se houver uma atuação que se efetivamente comprove que
aquilo que você está fazendo no objeto efetivamente perfaz um contrato de parceria. E aí, é lógico que quando faz o contrato de parceria, eu vejo que tem uma certa flexibilidade em relação ao acordo das partes que estão trabalhando, mas ela não pode ir muito além da margem da legislação, porque senão ela acaba efetivamente descaracterizando. Mas o que eu vejo é que a Receita, ela sempre avança um pouco mais. Ela faz questão de ver, como eu posso dizer, um olhar um pouco mais malicioso. Ela sempre vai além. Agora, a situação. Se eu trabalho aquela porcentagem que você acabou de ler, a lei seca, né? Você leu a legislação ali, ela fala dos percentuais, né? Eles chamam de cotas, que a pessoa que está trabalhando em parceria com a proprietária da terra, que ela pode receber, né? 20%, 30%, 40%, 50%, 75%, a depender do que ela está colocando. Ela pode receber aquele valor. E ela pode também atrelar de uma forma saudável, dentro do contrato dela, situações que, não à margem da lei, ela tem aquela maneira que ela faça o recebimento, e que não descaracterize. Você entendeu? Então, assim, no fim do dia, eu não sei se eu fiz uma resposta completa para você. Eu sempre costumo ver que tudo é prova. Tudo tem que ter prova daquilo que foi feito. Tudo tem que entender que, no fim do dia, a caracterização efetivamente foi de um contrato de parceria. Efetivamente, ocorreu o risco de uma variação de commodity. Como eu falei, efetivamente ocorreu o risco daquela safra não vingar. Ou tive problema que é muito... Pode falar. Posso falar? Estamos escutando, pode falar. Aquela situação que tem de seguro, Álvaro. Faz aquele... Aqui na minha região, não tem essa situação que a gente vê de plantar algodão, né? Predomina aqui na minha região bastante cana-de-açúcar, mas a gente vê a situação daqueles contratos de seguro, que são feitos para quem trabalha com algodão, que é super restrito, e às vezes pega fogo, tem algum problema, secou demais, jogou alguma coisa, pegou um fogo, seguro tem aquela dificuldade imensa de pagar, ou quando vai pagar demora muito, é o risco. Tudo é o risco desse contrato. Então, assim, se tomar nota fiscal, quem comprou defensivo, quem comprou fertilizante, quem que dividiu, foi no CPF de quem. Eu acho que tudo é questão probatória para você chegar. Mas a Receita Federal, ela sempre vai olhar de uma forma mais negativa. Só fazendo um link rapidinho, até para finalizar, a Renata fez um comentário que ela falou com você essa semana alguma coisa em relação ao comodato, né? O CARP falando tem um entendimento divergente em relação a uma agropecuária que fez o comodato de um imóvel. Eu li alguns julgados recentes do CARP também, que eles tiveram um entendimento assim, um pai fez a cessão gratuita de um imóvel para os filhos, só que dentro desse contrato tinha uma cláusula, e a cláusula dizia assim, e este bem pode ser utilizado para o que você quiser, inclusive comércio. O que o filho fez? Comércio. Pronto, é um comodato, é uma sessão gratuita para uma pessoa que vive comigo em primeiro grau, né, dentro da legislação civil. Meu filho, não existe tributação, não existe os 10% para poder pagar, mas a Receita Federal entendeu que sim, isso foi para o CARP, e aí não é 50-50, não é 100% o entendimento que deve haver uma tributação. E é isso, eles têm um olhar um pouco mais feroz. Então, nesse caso da parceria, seria o interessante é sempre fazer os ajustes e acertos, né, Álvaro e Liliane? Sim, sim. Olha, eu combinei aqui que eu vou entregar... Eu acho que eu não quero nem falar, nisso aqui fica gravado, mas você sabe que eu tenho um cliente que tem contrato de arrendamento, ele dá um jeito, tem hora que até eu acho que é parceria, eu sei que não. Ele é incrível, né? Então, ele recebe ali, ó, me adianta um valor aí. Adiantou o valor lá. E aí, como é que eu faço depois? Não, depois eu te dou os boletos para você pagar aí, você paga. Depois, na hora de fazer a devolução do valor para mim, a gente faz um encontro de compras aí, veja se eu tenho que te pagar alguma coisa, se eu tenho que devolver, já está adiantado. Sempre tem jeito, sempre tem jeito. E, por vezes, eu olho, se a pessoa está bem sério olhando para mim, eu vou até acreditar aqui numa parceria, mas eu sei que não é. É o que a doutora Liliane falou. Quanto mais risco, né, ficar caracterizado, né, maior a chance de você sair da fiscalização sem ser autuado. Mas nós temos que levar em conta que a Receita
Federal, ela tem uma visão restritiva do contrato de parceria e ela não assimilou a alteração que foi feita na legislação em 2007. Essa alteração foi feita, inclusive, um lobby muito grande do setor sucroenergético, que teve uma expansão significativa nessa época, e utilizou de contratos de parceria com proprietários. Então, hoje, a prática, né, eu acho que até alguns colegas falaram nos comentários, né, faz um contrato de parceria e talvez um aditivo, né, não vamos entrar em detalhes como seria isso, mas é o que se costuma fazer por conta dessa visão restritiva. E, a meu ver, com a alteração de 2007, se eu fizer um contrato, estabelecer uma pré-fixação lá para o proprietário em sacas por hectare, e ele assumir só o risco da oscilação de preço, desde que no final tenha um encontro de contas, e, a meu ver, doutora Liliana, aqueles percentuais lá são valores máximos, então é um teto. Máximos, exatamente. Você pode pôr, o valor máximo é 20%, Até, mas no final do contrato, você soma tudo que o dono recebeu. Se deu 18%, pronto, não tem que haver uma complementação de preço pelo outorgado. Desde que haja claramente ali que o único risco assumido é o risco isolado da oscilação de preço. Gente, e acontece, isso é não tem risco. como. Eu tenho cliente que recebeu a remuneração pela terra no ano passado e vendeu o produto a R$170. Esse ano ele vendeu a 115. Isso não é risco? Oscilou drasticamente a remuneração dele. Claro, ele pode assumir um risco de produção, e aí, se der uma quebra de safra, ele não receber nada. Eu queria, para finalizar aqui, ouvir, né, a opinião do nosso presidente da UBAL. Ele mandou um comentário aqui, acho que até um artigo. É um artigo. Eu li um artigo sobre esse assunto do José Roberto, lá de Ribeirão Preto, né, sobre a opinião dele. Benir, você está na escuta aí? Estou na escuta, Álvaro, mas eu vou dar opinião como professor de contratos sagrados, não como presidente da UBAL, tá? Claro. Aí é o seguinte, né? Artigo, o parágrafo 1º, o 96, que foi incluído pela Lei 11.443 de 2007, né? Que foi a lei que, inclusive, reformou todo o contrato de parceria. Ela traz o quê? Quando ela fala mediante partilha isolada ou cumulativamente dos riscos, e cita os riscos, aquilo ali, no caso, a gente interpreta como uma situação de que o proprietário, no momento em que o parceiro, na qualidade de parceiro outorgante, ele firma um contrato de parceria, significa que ele não pode alegar aquilo como excludente de responsabilidade para a participação dos riscos, né? Eu faço esse tipo de leitura técnica do artigo, né? Então, o que acontece? É risco total da atividade, né? Então, a gente sabe que caso fortuito e força maior do empreendimento é algo que engloba, inclusive, variação climática, ciclos agrobiológicos, aí dos frutos, produtos e lucros havidos nas proporções que estimulares é a participação nas cotas partes, que é o coração no contrato de parceria. Então, para ele não fugir disso, significa que ele participa dos lucros do resultado da atividade, mas havendo prejuízo, ele vai ter que colocar dinheiro. Então, é nesse sentido que eu interpreto, né? Variação de preços dos frutos obtidos na exploração do empreendimento é para que, no momento que faça a partilha, ele não tenha super vantagem, no caso, eu faço uma pré-fixação de preço. Então, na parceria, isso aí não existe, tá? Então, a gente faz essa leitura por parte da interpretação do contrato H, no sentido que ele vai participar do risco integral da exploração. E a partilha se dá lá no resultado, sendo ela positiva ou negativa na quota parte da produção. Outra questão importante que daí pode gerar dúvida é a questão da prefixação. A prefixação tem que tomar cuidado porque tem um dispositivo lá como de ordem pública e protetivo nos contratos agrários que diz que não pode o parceiro outorgante dispor dos frutos antes da partilha, mas ele pode ter uma prefixação, né?
Aí, quando acontece isso aí na prática, o que que a gente orienta? Tu faz uma prefixação menor do que a tua expectativa do que tu ganharia lá com a tua cota parte, né? Mas lembrando sempre do ajuste. Aí eu gosto, nesse sentido, de utilizar a obra do Pedro Anceles, né? Essa aqui que se chama Imposto de Renda, Pessoa Física na Atividade Rural, abordagem teórica e prática da LCDPR, né? Que é o livro Caixa Digital do Produtor Rural, que é justamente que ele, até por que eu gosto dele? Porque porque ele foi auditor da Receita, trabalhou também na elaboração da legislação, das normativas, né? E ele salienta, olha, participação dos riscos é integral, mas tem que ter o ajuste. Aí uma questão que eu passo para a Renata, já cumprimentando ela por estar aqui hoje conosco, pela qualidade da exposição dela, que a lei da parceria, ali, quando dá essa exposição, ela não diz quando é que deve ser esse ajuste. Deve haver um ajuste, né? Ou um, ou dois, pode ser anual, pode ser ali no final de um ciclo. Por exemplo, a gente sabe que a parceria, se tu não botar prazo, é 3 anos, né? Então, assim, ela teria, em regra, um prazo mínimo de 3 anos. Claro que isso aí, a gente sabe que, por meio de convenção das partes, talvez não precise nem cumprir um prazo mínimo, né? Mas aí é o seguinte, Renata, você já viu o ajuste anual? Se fosse fazer hoje um cliente, como é que você recomenda? Ah, faça a cada 2 anos. Às vezes, por exemplo, tem a questão do café. Café, em geral, tu tem, por exemplo, uma safra cheia e uma não tão boa, né? Então, às vezes, faria sentido para alguma cultura tu fazer um ajuste a cada biênio, né? Ou a cada triênio. Então, assim, ó, o que que vocês têm visto na prática a respeito disso e qual é a orientação que tem dado para os produtores rurais? No nosso caso, eu confesso que, inclusive, eu tenho estudado um pouco mais isso, de fazer o ajuste. Eu nem me lembro se eu comentei isso com você essa semana, Álvaro, de fazer o ajuste entre safra e safrinha, para aqueles que têm safrinha. Aqui na nossa região tem safrinha, né? Eu pensei na possibilidade da gente fazer esse ajuste entre uma safra normal e uma safrinha. E o que vocês me dizem disso? Acha que é possível? Outro detalhe que às vezes a gente tem aqui, a gente tem situações que tem milho, soja e gado, né? Tudo numa parceria. É óbvio que a parceria do gado é numa área separada, mas com o mesmo parceiro, né? Vocês veem a possibilidade de também usar o gado e fazer o ajuste no total, sendo o mesmo parceiro, outorgante? Renata, você falou juntar tudo? Você deu exemplo Exato, do gado, milho, do soja, gado, tudo junta milho, tudo. Em relação a essa soja. pergunta que a Beni fez, da É fixação, óbvio que a gente faria o cálculo separado, segregado. né? Sim, tá. Segregado. Sim, Mas sim. na hora, eu teria a possibilidade de ajustar em uma atividade, porque de repente, por exemplo, o gado pode ir um pouco pior, né, na situação no período, né? Eu poderia fazer esse ajuste ou jogar para o exercício seguinte, e pagar a atividade, a parceria, compensar a parceria com a outra atividade? Só para contextualizar aqui, pessoal, é o parágrafo 2º do artigo 96, tá? Eu Da vou ler 4.504. novamente. Do Estatuto da E o terceiro reforçando que eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato de parceria, né? Então, é uma regra de lei federal, né? As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação em quantidade ou volume do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário de acordo com a produção.
fala que ao final, mas também não vejo, Albenir, problema nisso ser feito parcialmente e depois você ter um balanço do final de 3 ou 5 anos, a meu ver. E, Desde que seja Renata, feito com valor reduzido, inclusive, né? Arriscar para menos, digamos assim. e o que É a mais Renata difícil disso falou, acontecer, viu, Liliane? Né? É mais difícil, para menos. se for às vezes uma exploração múltipla, né, desde que você faça, e o contrato preveja percentual para cada atividade, 20% na soja, 20% no milho, 20% no gado, Aí você agrega eu não, tudo bem. eu não vejo problema, porque por mais que o direito agrário tem normas de ordem pública, tem normas também de relações particulares, de fazer uma conversão entre uma commodity e outra, desde que respeite o limite total lá no final do contrato. Essa é a minha opinião. Eu acho que é o que é bem Inclusive, coerente. inclusive foi isso que eu andei estudando, porque até o Álvaro e a gente tem muito cliente em comum, aí agora nessa modalidade de holding, em que a gente tem buscado essa solução aí de ajuste. E às vezes isso traz uma forma muito bacana de ajustar aí entre uma cultura e outra, ou até mesmo o gado, né? Quando envolve o gado, outra atividade. O Benir levantou a mão. Sim, um ponto importante aí que a gente tem que analisar, né? Que a lei, geralmente ela parte do princípio estático, né? A gente sabe que conforme a cultura pode variar a produção, tem os riscos próprios da atividade agrária, né? Por isso que é muito importante a gente ter aqueles fundamentos teóricos básicos, o conceito de atividade agrária, conceito de imóvel agrário e produtor rural, né? E aí, às vezes, com questão técnica, por exemplo, a gente falou a questão do café, né? Café, geralmente, um ano tu colhe muito bem, outro ano, independente de ter geado, algum intempérie, a planta já não produz com tanto vigor, né? Então, às vezes, tu tira um pouquinho, paga os custos e tira menos lucratividade que o normal, né? A questão do gado é interessante, né? Que a gente sabe, tem até aquela questão do prazo mínimo da pecuária, que tu leva, por que que tu tem um prazo diferente? Porque tu leva em consideração o desenvolvimento do animal. Se tu faz um exemplo de pecuária de cria, né? Que como é que funciona a pecuária de cria? As vacas têm que parir, né? Aí tu separa o lucro do produtor rural tá na venda dos bezerros, que aqui a gente chama de terneiros, e das vacas de descarte, né? Mas tem um ciclo. Aí as vaquinhas que nascem, as bezerros, elas vão demorar até começar a ter cria em média de 36 meses, né? Então, por exemplo, na pecuária de cria, às vezes o ciclo é 36 meses. O ciclo completo, né? Então, faria sentido tu ter um ajuste em 36 meses, né? Agora, o grande problema principal é que nem uma empresa, né? Tu faz uma empresa e não diz quando é que tu vai repartir os lucros, né? Ou quando é que tu vai fazer uma apuração de haveres. Eu acho que é fundamental tu ter isso fixo quando for fazer um contrato de parceria, botar os elementos técnicos e fixar, olha, terminou o ano agrícola no mês tal, terminou de colher, por exemplo, safrinha, aí tu faz o ajuste, faz a apuração de haveres, o ajuste, né? Às vezes o ciclo das culturas não bate com o ano referente ao ano tributário, né? Então, isso aí é outro ponto também que é O importante ano cuidar. fiscal, né? E o ano fiscal. Isso. Aqui o Júnior me fez uma pergunta, até aproveitando, desculpa interromper aí, né? Que ele ainda não se convenceu da leitura que eu faço ali do artigo 95, quando a lei fala mediante partilha isolada ou cumulativamente. Eu volto a explicar por que a lei insistiu em botar isolado ou cumulativo. Se acontecer um daqueles riscos, tu vai responder pelo prejuízo. Se acontecer os dois ou os três, tu responde pelos três, né? Mas não é algo, eu posso isolar o risco e não respondo pelo... Aí não seria parceria, né? Aí Não. Esse seria ou faz muita diferença. Isso. pelo seguinte, tem uma imagem que até o meu colega, o doutor Gabriel, usa, né? O arrendamento é aquele negócio, eu não quero me incomodar. Então, aquela figura lá do dono da terra na praia, tomando a caipirinha, um chopp, descansando, olhando para o mar. Ele quer o quê? Segurança, né? Aí, por isso que, inclusive, tu tributa mais no arrendamento, tem essa distinção.
Agora, a parceria, o sinônimo da parceria é risco, é a participação dos riscos, né? Então a gente vai para uma questão até ontológica dos institutos dos contratos. Tá bem, Júnior? É essa explicação que eu faço numa leitura a partir da doutrina de direito agrário, né? Claro que vai ter o reflexo lá do tributário, né? Então, importante esse diálogo, né? E também mais um detalhe para ajudando aqui também aquele diálogo com a Renata, né? Já ajudei a formular, ajustar um contrato de parceria onde tinha uma prefixação, né? Aí o proprietário da terra ele tinha até um receio de que, claro, a gente está falando de atividade agrária, tem os riscos agrobiológicos, né? Dá uma quebra, não dá outra, mas ele já adiantou uma prefixação. Então, para não descaracterizar o arrendamento, ele permitia, no caso, que a renda da safrinha, por exemplo, fosse optativa, inclusive para fins de depois compensar a eventual diferença a menor do valor já prefixado. Aí vocês vão dizer assim, mas isso aí vale? Olha, pela leitura da lei não está proibido fazer, né? Aí uma questão interpretativa, olha, é questão de ter a documentação, eu acho que o grande cuidado tem que ter é ter um bom profissional da contabilidade que vai fazer essa troca, a comunicação, a comprovação do livro caixa, dos detalhes, tem que ser comunicado, né? O que não pode é bater lá na receita lá o valor fixo, depois tu vai cair na declaração grande, agora tu me comprova de onde é que tu tirou essa receita, e tu não tem documento nenhum, né? Então, se tiver esse cuidado, salvo o melhor juízo, né, Renato? Eu acho que daí dá para Exato. ter a tranquilidade para o produtor, né? Uhum. Eu E hoje em penso, dia, assim, a gente tem a situação aí muito das holdings, né, que a gente falou agora há pouco, esse planejamento tributário e sucessório que envolve as holdings. Hoje a maioria dos produtores que estão na holding são apenas parceiros da holding. Então nós temos duas questões aí, duas personalidades aí, dois contribuintes para cuidar, né? O da holding e o produtor, hoje é a holding e o produtor. só fazendo um adendo, né, no que a Renata e o Albenir colocaram, né? Quanto mais práticas contábeis e societárias presentes no contrato de parceria, e destaco aqui prestação de contas, por exemplo, eu acho que fica mais fácil você atender o entendimento da Receita, né? Que é o entendimento restritivo. Eu confesso para vocês que eu estou até escrevendo um artigo para publicar nos próximos dias sobre o contrato de parceria com risco isolado de oscilação de preços aí, contrapondo até a opinião aí do José Roberto, nesse artigo que o Albenir mandou, né, Albenir? Ele segue essa linha que o Albenir pontuou, tá? E eu acredito que esse vai ser um dos grandes pontos de discussão nessa operação Declara Grãos, como muito bem a doutora Liliane colocou, né? Os CPFs rendem, foi o que ela falou lá no início da sua explanação, e uma grande recomendação, né? Não colocar o comunicado da Receita Federal na gaveta, né? E, infelizmente, alguns produtores recebem, preferem fazer de conta que não receberam, e aí fica pior. Então, já encaminhando para o encerramento, vou passar só para considerações finais, e desde já reiterar meus agradecimentos, né, às palestrantes e a todos que nos acompanharam até esse momento, né, vários amigos, tem gente de Cuiabá, tem gente de Querência do Norte, no Paraná, meu amigo Ítalo Claudino, lá de Piranhas, Goiás, presidente da OAB, nos prestigiando, Antônio Cuevas, de Rio Verde, né, e vários outros, Charles Barros, né, vários goianos aqui também presentes. Então, obrigado mais uma vez, doutora Liliane e Renata, façam aí as suas considerações finais para a gente fazer o encerramento. Seu microfone está desligado, doutora Liliane. Que ficou do lado aqui, eu estava agradecendo a oportunidade de poder conversar com vocês, foi muito rico, a Renata com essa parte de alta tecnicidade dela, porque efetivamente ela mexe ali no livro, né? Você vive com o dedo dentro do ECAC, então você sabe como é que funciona isso, totalmente diferente
eu, enquanto advogada, elaborando os contratos. Um ponto que eu achei muito bacana é você com a tua tecnicidade, eu trabalhando com a minha parte jurídica, o Obenir já vendo com aquele viés da importância de tanto o advogado quanto o contador ter esse olhar dos conceitos. Quando ele fala do Estatuto da Terra, que ele faz a leitura do artigo que fala 92 ou 96, que ele faz a leitura do artigo, que ele foi, inclusive, as alíneas foram inseridas, foram mudadas pela lei de 2017, ele fala assim, olha, eu vou dar minha resposta sob forma de entendimento do que vem a ser os contratos agrários. E eu também gosto de conceituar tudo para conseguir chegar no entendimento tributário ou contábil, indo um pouco além dos contratos agrários. Eu já vou ali na parte civil, fiz a diferenciação do contrato comutativo, aleatório. Então, eu acho que é muito importante para a gente ter sempre argumento para fazer uma defesa saudável para esse produtor rural, que eventualmente vai receber esse comunicado para autorregularização, e pode ser que ele não consiga, pode ser que ele não tenha documento, pode ser que ele não tenha nada que possa ser alimentado ali no livro caixa digital, por exemplo, ou que seja um livro caixa analógico, não precisa ser digital, a própria contabilidade, e a gente vai ter que trabalhar com bastante zelo para resolver, e eu acho que ficou muita coisa para falar ainda, que a gente tem que marcar outra live aí, tem várias coisas aí que eu acho que ficou assim, eu quero falar, mas não dá, porque o tempo é curto. Mas eu agradeço muito a Álvaro, agradeço a Bonira, agradeço todo mundo que assistiu, e vamos ficar com uma próxima. Obrigada pela oportunidade. Bom, eu também quero agradecer pela oportunidade e, assim, para mim é muito importante estar com vocês, né, da área do direito. O Álvaro sabe quanto eu valorizo, né, esse profissional junto conosco. Eu sempre quis ser contadora, né, e sou contadora, nunca tive vontade de fazer o curso de direito, porque assim, eu realmente gosto muito do que eu faço, mas eu sinto a importância dessa minha profissão estar conectada diretamente com vocês. Eu tenho trabalhado com o Álvaro há muito tempo, uma parceria muito bacana. Ele sabe o que eu penso, ele sabe que, por exemplo, de tudo que a gente falou hoje aqui, por mais que eu busque, que eu estude a legislação e tudo, eu acho que esse olhar do advogado, com a experiência que vocês têm também, né, em tudo, ele traz para nós, contadores, a segurança que a gente precisa, né? Então, eu acho que essa parceria, como o Albenir falou aí dos contratos, meu sonho de vida e de trabalho é estar sentada com o produtor, com o advogado tributarista dele e fazer tudo junto, exatamente tudo. Porque aí eu acho que a gente vai atingir um nível de trabalho e de entrega para eles que vai dar muita segurança, eles vão ficar muito tranquilos, eles vão conseguir fazer planejamento tributário, sucessório, com essas dois profissionais juntos, né? Hoje, o trabalho separado, ele traz um pouco de insegurança até para nós, profissionais, né, da área. E então eu acho muito bacana estar aqui com vocês hoje, eu sempre aprendo muito. Agradeço demais o convite, contem sempre comigo. Quem quiser conversar sobre contabilidade é uma coisa que eu amo fazer, então eu estou à disposição, todos aqueles que estão aqui nos assistindo também, eu estou à disposição para o que vocês precisarem saber e eu puder ajudar. Muito, muito obrigada mesmo, Álvaro. E até a próxima. Vamos ter que marcar essa conversa, continuar essa conversa. Tem muito assunto aí, tem muita água para passar debaixo da ponte. Mais uma vez, obrigado a todos que nos acompanharam no início até o final. Eu estou vendo ali o Tomás, vice-presidente da Comissão de Agronegócio aqui da OAB Goiás. E reforçar, né, que no ano que vem o Congresso Nacional de Direito Agrário será em Goiânia, né? Estamos empenhados aí na organização. O Albenir está pedindo para todo mundo abrir a câmera aí para tirar um print. O pessoal já está assistindo novela, Albenir, hora dessa. Então, pessoal, já agendem em agosto de 2024, em Goiânia, né, teremos mais uma edição do Congresso Nacional de Direito Agrário, promovida aí pela UBAL. Eu participei de todas as edições e
foi bastante enriquecedor. E quem não é associado, né, nos procure aí para ingressar nessa entidade espetacular que é o BAL. Quem que vai printar aí, Alberto? Alguém aí, por favor? Eu vou tirar uma foto daqui, ó. Mas mais alguém printa aí. Show de bola. Deu certo? Valeu, turma. Que um dia a gente marca de novo. Forte abraço, boa semana a todos. Até mais, Albenir. Até mais aí, Abração. valeu, pessoal. Obrigada, até mais. Obrigada. Até mais. Obrigado a Tchau, tchau. todos. Tchau.